A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor. Canal aqui Palavra Missionária com o missionário Mauro Malafaia. Hoje aqui nós vamos fazer um texto aqui, né? Você que é a primeira vez no canal, seja bem-vindo, né? E você que já está conosco aí na nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor, as boas novas de Cristo hoje nos alcançam na graça e misericórdia do Senhor. Se você está aí nesse vídeo, ó, já não se esqueça, nós estamos precisando da sua ajuda aí, da sua colaboração. Como? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comenta, vem fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. É isso aí, é disso que nós estamos falando. E hoje nós vamos falar de um chamado, né? Um chamado, o chamado. O que é o chamado? O chamado, como Jesus lidou com essa parte do chamar, né? O chamado de cada um de nós. Né? Vamos para a vinheta, nós já volta com o vídeo aí. Voltamos. Esqueci de falar, gente, né? Tá em Lucas aqui, no capítulo 9, versículo 1. Desculpa aí, mas eu vou deixar na tela aí, tá? Para vocês. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Vamos falar desse aqui, desse chamado, né? Chamado divino. Vamos lá. Vamos lá no capítulo 1. Convocando seus 12 discípulos. Então quer dizer o quê? Um chamado divino. Deu-lhes virtude, poder sobre todos os demônios, então espíritos imundos. Jesus chamou os 12, deu poder, virtude e poder, né? Então é o seguinte, os encheu. Então primeiro, para nós cumprirmos algum chamado, algum ide do Senhor, temos que nos enchermos, né? Entendeu? De poder do Espírito Santo, okay? Revestidos de toda a armadura do Senhor, porque a luta não é que está lá em Efésios, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Então ele encheu, deu-lhes o que? Virtude e poder sobre todos os demônios. Para quê? Para que ele fez isso? Ó? Espíritos imundos. Tá? Então, poder para expulsar esses demônios. Então, para ter um chamado, o cristão expulsa demônio? Lógico que expulsa. De que maneira? Cheio de virtude e poder. Então, dando um bom testemunho, conhecimento da palavra, um bom testemunho, dias de devocional, oração, consagração, santificação. Para quê? Para que nós estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, né? Toda a armadura. Para quê? Para termos poder e virtude, né? Para não sermos envergonhados por esses demônios. Então vamos lá. Aí falou, para curar enfermidades. Então, as autoridades espirituais vamos lá, ok. A autoridade espiritual nunca é exercida sobre as pessoas, mas sempre sobre o mundo espiritual das trevas. Então, que para curarem as enfermidades. Então, nos encheu para o quê? Para curar. Então, temos que ter poder e virtude para expulsar os demônios agora. Poder e virtude para nós curarmos os enfermos, as enfermidades, orar sobre eles, né? Então a autoridade espiritual nunca é exercida sobre pessoas, mas sempre sobre o mundo espiritual das trevas. Então nós temos que exercer essa autoridade espiritual, né, cheia de poder, de virtude, para poder expulsar esses demônios e as enfermidades caiam por terra em nome de Jesus. E eu já declaro aqui na tua vida, se você está vendo esse vídeo e está com qualquer enfermidade,
Em nome de Jesus Cristo agora, caia toda enfermidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora. É no poder do seu nome, não é nada sobre nós, mas é no poder do seu nome. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, aquela que o médico declarou, que a medicina não dá mais jeito, mas o Senhor Jesus é médico dos médicos. Em nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra agora. Sai! Arabaço, ide canta, alabaço, rei, aleluia, oh glória, em nome de Jesus Cristo. E o que a Isa enviou, encheu eles de virtude, de poder, para quê? Para expulsar os demônios, né? Poder sobre todos os demônios, para poder expulsar os demônios, né? Para não ser envergonhado e poder ter autoridade suficiente para poder expulsar esses demônios e para curar as enfermidades, os enfermos. Então, vamos lá. Temos que se encher, se revestir de toda a armadura do Senhor. Aí os enviou o quê? A pregar. Então, a grande tarefa do verdadeiro homem de Deus é pregar. Então, nós chegamos, pregamos, cheio de autoridade, virtude, poder, cheio do Espírito Santo. Esses demônios não suportam, porque as trevas não suportam a luz. Aí nós chegamos e pregamos. Vamos fazer. Então nós estamos fazendo uma missão aqui. Vamos fazer um evangelismo. Então nós se enchemos, nos revestimos primeiro de poder e de virtude, para ter autoridade para expulsar esses demônios e curar os enfermos. Né? Mas temos que primeiramente falar o quê? Falar do amor de Cristo. Pregar. Pregamos. E né? Porque aquele que se manifestar, nós temos que expulsar, em nome de Jesus. Aquele que estiver enfermo, nós temos que orar para que seja curado, em nome de Jesus. Entendeu? Mas pregando a palavra. Então, pregar é essencial, né? Pregando o quê? O reino de Deus. Então, eles tinham que pregar que o reino já estava disponível. Então, eles tinham que pregar, e nós também. Porque o rei estava presente. Infelizmente o rei foi rejeitado. A mensagem agora é Jesus Cristo e ele crucificado, né? Que irá estabelecer o reino na terra, a qual virá na segunda vinda. Então, na segunda vinda de Jesus. Então é o seguinte, agora nós temos que pregar o que lá eles pregavam. O reino já está aqui entre vós, que é quem? Jesus Cristo. Está aqui, né? Veio pregar o reino. Agora nós pregamos o que? Ele foi crucificado, morreu, nos resgatou, nos reconciliou, ressuscitou no terceiro dia, reconciliou com o Pai, ressuscitou no terceiro dia, que subiu em ascensão aos céus, que está sentado à direita do Pai, e aqui haverá um juízo, e que nós nos preparemos para enfrentar o grande tribunal. Para quê? Para que no dia do juízo não sejamos rejeitados. Então ganhemos o quê? Nosso galardão, nossa coroa, né? E morar no céu, a eternidade. Então é o seguinte, aqui nós falamos de coisa muito séria, de eternidade. Então nós temos que estar pregando e falando sobre isso. E a curar os enfermos. Aí fala novamente aqui. Então continua a parte dessas missões, né? Curar os enfermos, pregar, curar os enfermos, né? E prosseguir por todos os dias da igreja primitiva e até o presente. Qualquer pessoa sob sob a nova aliança não. Eita, meu Deus do céu, tá ruim de eu ler aqui, viu? Pera aí que eu tá. Qualquer pessoa sob a nova aliança tem permissão para orar pelos enfermos e esperar a cura. Muitos falam que, alguns questionam sobre essa parte, né? Não, a pessoa não, é só... Não, qualquer pessoa, em nome de Jesus. Aqui está dizendo. Se você cumpre
Você cumpre isso. Deus virtude e poder. Se você se enche, se reveste do poder do Espírito Santo, então você tem autoridade sobre todos os demônios, está dizendo a palavra. E para curarem enfermidades também. Né? E pregando quem? Sempre a palavra da verdade. Então, se você cumpre esses requisitos, está cheio, revestido de toda a armadura de Deus, né? Consagrado, santificado, limpando as suas vestes todos os dias, né? Jejum, oração, joelho no chão, você está preparado, está apto para ir para o campo. Uma coisa que as pessoas às vezes vão e acabam esquecendo nesses evangelismos e nesse chamado. O chamado é para todos. O chamado é para todos. Né? Nem todos vão conseguir cumprir, logicamente, que até os discípulos foram lá e tentaram expulsar demônios, alguns cristãos, aliás, foram lá tentar expulsar alguns demônios, os demônios dão couro neles lá. Aí falou, né, eu conheço a Jesus e conheço a Paulo. E vocês eu não conheço. Por quê? Porque estavam faltando isso aqui. Faltando o quê? Virtude e poder. Virtude e poder só é conseguido, gente. Vamos aqui para nós finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo. Só é conseguido virtude e poder para expulsar demônios, curar os enfermos, pregar a palavra, só cheio do Espírito Santo. Uma vida de santidade, de consagração, né, de empenho, somente dessa forma, tá? Mas todos podem fazer isso, né? Todos podem fazer isso. Um dia eu vou contar um negócio para vocês. Tinha uma pessoa lá, uma mulher, vieram me chamar em casa. Aliás, me chamaram pelo WhatsApp aí, falando que uma pessoa perto da minha casa tava possessa lá de demônio, né? E só tava eu e meu filho. Meu filho não era muito grande, hoje em dia meu filho tem 14 anos, mas ele tinha o que, uns 12 anos, mais ou menos. 12, 11 anos. Eu falei, vamos com o pai. Não, pai, não sei o que eu digo, vamos com o pai. Vamos com o pai. Oramos aqui e falamos, vamos lá. Chegando lá, eu não deixei ele botar a mão, logicamente, e não deixei ele fazer nada. Só que eu levei ele para ele observar e ver e aprender sobre essas coisas, né? E depois que oramos, ele ajudou a orar também, mas expulsou o demônio. Aí o que acontece? Quando chegou em casa, eu falei para ele, falei, filho, presta atenção numa coisa. Você viu o que aconteceu? Ele viu. Eu falei, só foi possível isso daí, filho. Só foi possível esse demônio ser expulso e essa mulher ser liberta daquele demônio, daquele demônio que era bravo, viu? Bicho bravo, nervoso. Só foi possível, né, com uma vida no altar, cheio de poder e de virtude. Né? E aí eu lembrei hoje desse assunto e falei para ele sobre essa palavra. Para ele. Aí ele falou, então é por isso que o demônio foi embora. É por isso que o demônio foi embora. Porque você estava na sua fé, mesmo com medo aqui, receoso, porque ele nunca tinha visto. Mas eu falei para ele, mesmo com medo, mesmo receoso, né, você estava firme. Foi o que eu falei para você. Ora e ora. Ora sem parar. Que o pai aqui nós vamos botar para fora esse demônio. Em nome de Jesus, vai ser expulso, em nome de Jesus. E foi. Então, só é possível isso através de virtude e poder. E como se conquista virtude e poder? Através de uma vida de consagração, gente, tá? Pregando o evangelho, a verdade, não distorcendo a palavra do Senhor. Prega o evangelho, se prega o evangelho, se expulsa demônio e se cura enfermo através de uma vida de consagração. É disso que nós estamos falando. Compreenderam aí o chamado de todo cristão? Pregar o evangelho, se encher de poder e de virtude, pregar o evangelho e sair para o mundo, fazer o ide do Senhor, né? Assim como Jesus chamou os 12 aqui, os 12 discípulos, né? Uma vida de comunhão. Então é um chamado divino para todos nós. Todos nós somos chamados a fazer isso. Mas temos que nos preparar. Amém? É isso aí. O vídeo ficou por isso hoje. Entenderam? Agora é o seguinte. Você ficou até o final do vídeo? Ficou? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, vem fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno evangelho do Senhor. Se revista, se encha de poder e de virtude do Espírito Santo. E se a hora que Deus colocar você nessas situações, você vai estar cheio do Espírito Santo
para poder curar os enfermos, orar pelos enfermos, curar, para poder expulsar os demônios, né? Mas também se preparem na palavra, que é o importante, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo.